Assim como muitas pessoas do mundo, eu também uso o pensar demais como uma forma de procrastinação. Porque pensar em fazer alguma coisa, ou então cumprir alguma meta, alcançar um objetivo, ou então sonhar com aquilo que você quer viver, ou a vida que você quer ter, é muito mais confortável do que realmente agir e descobrir que, ok, o caminho não é tão fácil quanto eu estava imaginando, ou então, olha, eu vou ter que me arriscar um pouquinho, eu vou ter que enfrentar algumas barreiras minhas, né, emocionais, ou então de insegurança, ou então eu vou ter que perceber que eu não sou tão boa naquilo quanto eu achei que eu era, e que na verdade eu preciso de mais habilidade, eu preciso de mais experiência, eu preciso talvez errar muito até eu alcançar esse objetivo, ou então alcançar uma meta, ou enfim, começar um projeto profissional, por exemplo. Nós, pessoas que pensamos demais, a gente acha que o melhor momento para agir é quando a gente tem tudo pronto. É quando tudo está perfeito, quando todas as condições estão muito favoráveis para que a gente haja. Só que essa ocasião perfeita nunca vai existir. Como eu fui muito essa pessoa que pensava demais em tudo, tá, não tô falando só em relação a alcançar meta, mas em tudo mesmo, em amizades, em família, em situações que acontecem, eu acredito que eu sempre fiquei remoendo demais, pensando demais, revisitando demais, buscando o significado nas coisas, tentando entender por que que aconteceu, como aconteceu, o que que a outra pessoa tá pensando, o que que a forma como a forma certa de como eu deveria pensar ou agir nessa situação. Só disso aqui que eu tô falando já dá pra ver que talvez seja um pouco cansativo ficar aqui dentro, né. Mas se você estiver se identificando, você provavelmente sabe exatamente do que eu tô falando e fala: "Nossa, é exatamente isso, é extremamente cansativo ter uma cabeça que pensa demais". Mas saiba que isso tem uma certa solução, assim, eu não tô dizendo que é uma cura, eu não tô dizendo que é uma coisa que você faz que, ai, curou pra vida toda, pronto, nunca mais, você não pensa mais, sua cabeça é um silêncio. Não, isso é uma prática constante, tá. Eu já falei aqui sobre prática de escrita, se você quiser ver esse vídeo aqui, que foi o vídeo mais viral do meu canal. Diante dessa cabeça cheia de pensamentos, quando algo tem um certo nível de importância que a gente precisa fazer, a gente fica louca, né? A gente começa a pensar demais, e se der errado, e se acontecer isso, e se. E eu descobri que o problema todo está nesse maldito deixe e se. Então, assim, o que foi que eu entendi? Quanto menos você pensar, melhor. Sério, quanto menos você pensar, melhor. Você pode sim ter o seu momento de ali, sei lá, ócio, um momento ali que você tá pensando, que você tá planejando o que você quer fazer, que você tá tendo um brainstorm de ideias. Você tem que ter esse momento de criação. O segundo passo é você tirar essa criação que tá só aqui no mundo das ideias, né? Tá só aqui na sua cabecinha, te deixando um pouquinho louca já, porque você tá acumulando ali muita informação e não tá fazendo nada com isso, não tá literalmente colocando no mundo isso, tá só aqui na sua cabeça. Você vai colocar tudo em um papel. Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, ou então você vai pegar o seu Notion, ou então você vai pegar o seu bloco de notas e você vai escrever todas as suas ideias. Você vai criar um planejamento. Você pode usar algumas técnicas de produtividade, né, e de organização para isso, que é, por exemplo, o 5W 2H. Quando você tira essas ideias do seu plano mental e organiza dessa forma em eu vou pesquisar aqui, peraí. Gente, pra eu passar a informação certa. 5W 2H. Eu esqueci, gente. O que, por quê, quem, onde. Ai, é isso. Você vai responder o que você quer fazer, por que você quer fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer, quanto vai custar fazer isso, quando, até quando, né, você quer fazer isso. Então, quais são as datas, quais são os prazos de você fazer isso. Tal coisa eu só vou conseguir fazer quando fulano chegar de viagem. Ou então, isso eu só vou conseguir fazer quando o meu cartão virar mês que vem. Então, assim, é você organizar as datas que você tem, né? Então, depois que você cria esse plano de ação, esse cronograma de tarefas e você organiza tudo isso, qual o próximo passo a ser feito? Agir. Você só precisa agir, você só precisa focar na primeira tarefa que precisa ser feita. Olha as datas, olha quem você colocou que pode te ajudar com isso, olha como você vai fazer, olha o que você vai fazer, o que precisa ser feito, quais tarefas serão necessárias para alcançar esse objetivo, essa meta, ou alcançar esse projeto, ou pelo menos a primeira parte desse projeto, sabe? Então, a única coisa que você tem que fazer a partir daí, a partir do momento que você tem um plano de ação feito, é agir. Só que aí a gente peca, porque quando a gente chega na porta
de literalmente começar a agir, a gente fica com medo, a gente trava, a gente pensa: "E se? E se fulano não gostar? E se as pessoas, me acharem ridícula fazendo isso? Ou se eu errar, se eu falhar na frente de todo mundo e todo mundo me criticar e isso acabar com a minha carreira? E se, eu errar tal coisa? E se eu gaguejar? E se". Então, assim, a gente começa a criar cenários imaginários por conta da nossa ansiedade normal, gente. Todo mundo sente medo, todo mundo sente isso. Isso é completamente normal. Só que eu entendi que se eu der ouvidos demais pra todos esses pensamentos de "e se", "what if", então a gente precisa ignorar esses "e se's" e agir mesmo assim. E literalmente tacar foda pra todas as vozes mentais. Tá, Ingra, mas eu não sei como fazer isso, porque os "e se's" na minha cabeça são muito fortes, sério. Quando eu vou agir, eu começo a pensar "e se, e se, e se", e isso me trava completamente. Esse mês eu aprendi uma técnica de meditação, mas calma, continua aqui no vídeo, porque isso com certeza você é plenamente capaz de fazer, que é basicamente uma técnica para você silenciar os seus pensamentos. Relaxa, você não vai precisar sentar em silêncio, respirar fundo, você não vai precisar fazer nada disso. Se você fizer, ótimo, melhor ainda. Mas, nossa, é uma técnica tão simples, tão fácil, que toda vez que eu começo a pensar demais, ou a pensar em cenários imaginários, ou a pensar "e se", eu faço essa técnica e fico em silêncio. Minha cabeça fica um completo silêncio. Eu presto atenção só nisso aqui que eu vou te falar, só nessa técnica, né, que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. E aí depois eu paro de pensar nisso, vou fazer outra coisa, vou agir, na verdade, né? Porque quando eu começo a pensar demais, geralmente é quando eu tô ali meio que trabalhando no meu projeto novo, né, no aplicativo que eu tô desenvolvendo, por exemplo, e que eu tenho ansiedade, tipo, eu tenho inseguranças também, né, em relação a isso, eu fico: "Meu Deus, e se? E se?". Mas aí eu falo: "Não, eu já fiz isso uma vez, entendeu? Eu já lancei alguns produtos na internet e não tem por que ficar com medo de: "Ai, se ninguém comprar?". E se ninguém comprar, você vai mudar a oferta, você vai mudar a página de venda, você vai mudar o produto, você vai mudar a comunicação, e isso faz parte da jornada, você não precisa ser perfeita em tudo que você faz sempre, você não vai acertar em tudo que você faz. E quando você também aceita e abraça isso de que tipo: "Nossa, eu não vou ser perfeita em tudo, nem que eu tente muito, tipo assim, eu não vou ser perfeita, eu vou errar de qualquer jeito". Então quando você abraça isso, você entende, nossa, isso é libertador. Mas eu vou voltar pra técnica de meditação, porque eu perco a linha assim, né. Mas enfim, a técnica de meditação, pra você silenciar os seus pensamentos e você não ficar ouvindo essa confusão na sua cabeça, você vai precisar de 2 coisas. Uma é que você vai precisar de um mantra. E esse não vai ser qualquer mantra, tá, não vai ser aquele mantra de "eu sou rica, eu sou milionária, eu sou não sei o quê", não vai ser isso. Vai ser outro tipo de mantra, eu já vou falar pra vocês. E a segunda coisa, você vai repetir esse mantra de uma forma muito pausada e devagar. Será que funcionou? Ai, gente! Enfim, basicamente eu peguei essa técnica desse vídeo aqui. Quando você está prestando muita atenção no que outra pessoa tá falando e ela dá esses espaços longos, a única coisa que você faz nesse momento é parar, ouvir e prestar atenção no silêncio. Você tá ouvindo o silêncio, mas você não tá pensando nada nesse espaço que fica entre as palavras, entende? E uma das ideias, né, de você ter um mantra não é pra você ficar falando todo dia: "Eu sou milionária, eu sou rica, não sei o quê". É basicamente pra você usar como uma ferramenta pra você. Então, como é essa técnica? É você repetir essa frase muito lentamente, com muitos espaços entre cada palavra, e você vai prestar atenção no espaço entre aquilo que você está falando. E você vai perceber que existe um silêncio gritante, existe um silêncio brutal na sua mente enquanto você está falando, enquanto você está pulando de uma palavra para outra, ou então de um pensamento para outro. Então, é nesse silêncio da sua mente que você vai focar. E você vai tentar cada vez mais focar nesse silêncio e aumentar esse silêncio na sua mente. Então, o mantra que eu tô usando, né, eu fiquei testando alguns por alguns dias, mas esse mantra é o que eu tô usando realmente e eu tô fazendo todos os dias, gente. Sempre que eu começo a pensar demais, ou então até quando eu vou dormir eu penso nisso. O que que eu penso
entre os espaços dessa frase. E eu fico repetindo isso várias vezes na minha mente e focando entre esses espaços. Gente, foi a primeira vez que eu vi essa técnica na minha vida, assim, e eu já estudei bastante, assim, sobre espiritualidade, né, já li livros sobre meditação, já consumi muito conteúdo sobre isso, mas foi a primeira vez que eu vi essa técnica e esse uso também, essa forma de usar mantras. Então você pode usar qualquer mantra que fizer sentido pra você e, gente, nossa, isso alivia tanto a minha mente, juro pra você que é como se fizesse uma pausa ali daquele pensamento tóxico que vinha acelerado na minha cabeça, e eu volto pro foco. E eu falo: "Não, beleza, parei de pensar no "e se", nos cenários imaginários, agora eu vou voltar para o que eu falei, agora eu vou voltar para o trabalho, voltar a seguir o cronograma e o planejamento que eu tenho. E se eu começar a pensar de novo, eu acho que essa que é a parte mais difícil, você precisa entender, você precisa reconhecer esses cenários de "e se". Eu vou colocar o link aqui na descrição para se vocês quiserem entender melhor, caso eu não tenha explicado tão bem, vocês podem assistir o vídeo deste senhorzinho aqui, desse monge, explicando sobre essa técnica e, nossa, como me ajudou. Mas enfim, continuando. Claro que tem alguns "e se's" que serão importantes, mas não para você ficar se martirizando, ficar remoendo, não para você ficar com ansiedade. Muitos "e se's", eles não são para te travar. Agora pensando de uma forma muito analítica e sistema que geralmente minha cabeça pensa, você precisa categorizar esses pensamentos "e se". Vão ter pensamentos "e se tal coisa acontecer", que eles vão para o lixo. Eles precisam ir para o descarte. Mas, por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo agora e eu fico pensando, e se tiver algum problema em relação à IA do aplicativo? Porque o meu aplicativo vai ter uma IA integrada nele. Beleza, isso é um problema de desenvolvimento de algo que eu estou fazendo. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse e se e vou falar, ok, como é que eu posso evitar que esse cenário aconteça, que aconteça um problema, ou então, se acontecer, como é que eu vou reverter isso na hora? Como é que eu posso ter um controle ali, um certo controle, né, da situação, para que isso não fique muito tempo, ou então que eu saiba como resolver. Geralmente são coisas que são facilmente resolvíveis, mas que a gente fica, não, mas e se? E se acontecer isso, o que eu vou fazer? O que você vai fazer que você vai resolver? Você vai resolver, você vai solucionar. E é exatamente isso que você tem que fazer para você viver a sua vida com todo o seu potencial. Problemas e os obstáculos e as dificuldades que vão vir a aparecer, que vão aparecer na sua vida e na sua jornada em busca daquilo que você quer, isso aí não vai te derrubar. Isso não existe para te impedir de nada. Isso existe para você solucionar, para você aprender, para você fortalecer, para você melhorar. Entende? Então, é, eu acho que são vários pontos aqui, né? São pontos de você silenciar os seus pensamentos negativos, é você entender o que o pensamento é válido de você, ok, eu vou buscar melhorar isso, ou então eu vou evitar que isso, eu vou buscar uma forma de evitar que isso aconteça. Ou então, realmente isso aqui pode acontecer, mas eu preciso estar preparada, né? Eu preciso entender que isso talvez aconteça e eu preciso entender como eu posso resolver isso. Mas acompanha aqui o pensamento. Isso também não pode te travar. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei buscando respostas demais. Antes de agir, né, eu queria agir, eu tinha meus objetivos, mas eu queria respostas demais, eu queria a direção certa, eu queria o caminho certo, eu queria uma resposta para aquela dúvida que eu tava, para aquela insegurança. Eu queria saber o outro lado da moeda, tipo assim, eu queria muito saber o outro lado da moeda, como as outras pessoas me viam, como que, ai, sabe, eu precisava dessas respostas para conseguir agir. Só que, amiga, diva maravilhosa, essas respostas, elas só vão vir enquanto você estiver executando. Em um momento em que tem vários caminhos na sua frente e você não sabe qual caminho seguir, me desculpe te dizer isso, mas você vai ter que testar um pouquinho de cada um. Essa é a única forma de descobrir qual é a resposta. Essa é a única forma de descobrir qual é o caminho certo. E onde eu quero chegar com isso? Não existe caminho certo. Não existe decisão certa. Existe a decisão que você toma, existe o caminho que você escolhe seguir. E talvez daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 1 ano, não é exatamente isso que eu quero. Muda. Ai, na verdade eu queria voltar como era. Muda. Sabe? Testa, vive a vida, sabe? E para de ficar pensando no "e se" e nas pessoas, e se der errado. E se der errado não, e se você nunca fizer?
E se você nunca agir? E se terminar o ano agora de 2026 e você estiver no mesmo lugar que você estava em 2025 ou em 2024? E se você não tiver mudado nada? Isso é muito pior. Esse é o pior cenário possível que eu imagino pra minha vida. É eu chegar com 80 anos, juro. Esse é o tipo um dos meus pesadelos de vida. Eu chegar com 90 anos e perceber que eu não vivi aquilo que eu queria ter vivido por causa de medo, porque eu fiquei pensando o que que as pessoas iam pensar de mim, e se desse errado, e se der errado nada, e se der errado deu errado, pronto, acabou. Tenta de novo. O que eu tô fazendo hoje no meu negócio, eu sinto que eu tô tentando de novo com todos os aprendizados que eu tive nos últimos anos. Eu tô tentando de novo agora, e se precisar, eu entendi isso também. Se precisar, eu vou tentar de novo mais uma vez, porque eu vou saber 2 vezes mais fazer aquilo que eu já fiz, sabe, deu pra entender? Mas enfim, deixa eu ver se eu falei tudo que eu coloquei aqui no roteirinho. Eu uso pensar demais como forma de pensar, acho que você tá provando o caminho certo, toda vez que você pensar demais em algo que você tem que fazer, você trava, você eliminar sempre técnica de silenciar pensamentos, tá me ajudando muito. Sempre que você quiser resposta paga, você querer fazer, você tá organizando a digitação, sim, exatamente. Então, é isto, eu adorei falar sobre esse tema, tá sendo um tema presente na minha vida, que eu estou botando em prática e eu estou gostando muito. E eu tô muito animada também pra mostrar meu aplicativo pra vocês. Eu já tô usando ele há, tipo, um mês, eu acho, né? Porque enquanto eu estou desenvolvendo, eu tô usando ele porque minha conta tá lá logada, né? Então eu tô usando e tá. Nossa, eu tô viciada nele, real. Eu tô. Tanto que eu parei de usar algumas funções do meu Notion pra poder usar nesse aplicativo. E eu espero muito que vocês gostem. Depois eu vou trazer aqui com calma. E foi por isso que eu dei uma sumidinha aqui do canal, porque eu tava muito focada desenvolvendo. Então, minha cabeça meio que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo ainda, sabe? Então eu falei, não, deixa eu focar aqui no desenvolvimento do produto, porque aí depois eu vou focar só em falar sobre ele, só em produzir conteúdo, e vai diminuir a carga de tempo que eu vou precisar codando, né? Tipo assim, mexendo no código, ou então fazendo planejamento, ou então tirando coisa, testando ferramenta e tal, então é muita coisa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, comenta o que você achou. Vê os vídeos no canal também, que são maravilhosos, eu amo. E comenta aqui se você quiser ver alguma coisa específica também. Vlog eu tenho muita dificuldade. Eu gravo vlog e depois eu não edito. Inclusive, todos os vlogs de Dubai que eu fiz da minha viagem de Dubai, eu não editei. Mas estão aqui no computador. Inclusive, eu descobri que o Cloud, ele pode organizar os vídeos pra mim. Eu vou fazer isso. Mas é isso. Beijos.